também aos amigos e simpatizantes da caminhada do Pedrão no meio político, uma saudação muito especial aos profissionais de imprensa aqui presentes. E queremos também saudar a presença dos vereadores Sidão, Rodrigo Donato, Quintino Girardi, mas especialmente a presença de todos vocês. Nós estamos iniciando um grande empreendimento para Francisco Beltrão. E nada mais justo que, nesse momento, nesse primeiro passo que nós estamos dando, vamos pedir a proteção do nosso Pai Maior, do nosso Deus, para que nos abençoe e nos proteja nessa caminhada. Então, eu gostaria que todos ficassem de pé e rezássemos o Pai Nosso, e aquele que não professa a fé cristã também possa ficar bem à vontade. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Podem ficar à vontade. Por aqui à frente, estou aumentando o vídeo, feijão e arroz que já estão aqui. Também o presidente do PSDB, Vanderlei Morador. O presidente do PSDB, Luciano Spessato. O representante do PDB, Josemar Matuda. O representante do Partido Novo, Inácio Pereira. O representante do PLB, Sérgio Galvão. Se tiver algum representante do Agir, por favor. Temos também representantes da União Brasil, mas acho que vamos deixar completar nossa frente de honra aqui. Nesse sábado, agora dia 24 de fevereiro, reuniram-se líderes dos partidos MDB, PSD, PDT, Novo, Agir, PDR e União Brasil, para debater a organização de uma união de partidos políticos para disputar as eleições de outubro de 2024. O grupo, a princípio, foi organizado com os partidos que fizeram, desde o início deste ano, convites para o Pedrão se filiar e concorrer às eleições de outubro deste ano. Após amplo debate do momento político que passa esse Pedrão, bem como de ações, atividades e cronogramas, foi deliberado que o nome para liderar o grupo como pré-candidato a prefeito é o atual vice-prefeito Pedrão, que está afiliado no PSB. Porém, Pedrão foi informado na última semana pelos deputados Ademar Taliano e Vilmar Richimach, ambos do PSD, que o mesmo não será candidato, apoiado por eles, que não terá legenda para disputar por esse partido. Sendo assim, na reunião citada, os líderes partidários também deliberaram que Pedrão terá total liberdade para definir até o prazo final, 6 de abril, sua filiação em qualquer dos partidos que faz parte desse grupo para disputar o pleito de outubro. Quanto à indicação do candidato a vice-prefeito, também ficou definido que todos os partidos poderão trabalhar seus nomes. E próximo ao período das convenções partidárias será definida a indicação da chapa majoritária completa. A definição se dará através de pesquisa de opinião pública, consultas populares e representatividade junto à sociedade neutronense. Ficou definido que cada partido irá trabalhar internamente a organização de chapas de vereadores e debater com seus filiados e simpatizantes ações para a elaboração de um plano de governo a ser apresentado para a população neutronense.
Também ficou acertada a criação de um conselho político para planejar e estudar a pré-campanha de Pedrão a prefeito. Os presidentes dos partidos também informam que o grupo está aberto para a participação na aliança de outros partidos que queiram estar nesse projeto político, liderado por Pedrão. Então, essa é a síntese, o resumo dos últimos acontecimentos. E deixamos, então, aqui à frente de honra à disposição para questionamento dos senhores, principalmente do pessoal da imprensa. Fiquem à vontade. Primeiramente, o Pedrão que gostaria de fazer uso da palavra. Bom dia. Bom dia. Política é assim. Você, como dizia o Magalhães Filho, uma nuvem que está aqui, daqui a pouco ela está ali, e ocorrem mudanças muito rápidas. Então, o que aconteceu semana passada, nós fizemos uma viagem lá para Curitiba, nós decidimos tomar a frente do processo. Nós fomos ao deputado, presidente da Assembleia de Matraiano, que nos recebeu muito bem, e perguntamos para ele assim, olho no olho, seremos o candidato ou não? Você não vai ser. Então, ótimo. Então, de uma forma muito cordial, falei a ele que nós íamos seguir o caminho que entenderíamos neste momento. E depois também teve a manifestação do deputado Reichenbach, também por não apoiar a nossa candidatura. Então nós decidimos aí, com o apoio dos partidos que nos procuraram como eventual vice, estou repetindo aqui, nos ajudarem nesse processo de construção de uma pré-candidatura para chegar numa candidatura lá na frente. Então temos grandes decisões para tomar na frente, tem que escolher partido, tem que ver o que se adapta melhor, o que tem mais representação, tem toda a questão fundo partidário, estrutura, mas o importante é que nós estamos mantendo um diálogo aberto, sincero, no sentido de uma construção para um projeto para Francisco Beltrão. Não penso nunca projeto. Porque às vezes o político chega um tempo, ele pensa muito no eu. Depois é a sociedade. E nós, pela construção que temos, já com essa cidade de 40, 50 anos, em que participamos praticamente tudo que tem aqui, entendi que me habilitei para fazer frente a esse grupo. Nem vou falar frente da oposição, porque eu não sou do PSD, tenho uma relação normal com o prefeito, acho que fizemos uma grande administração, estamos fazendo, participei dela toda, em todos os projetos, especialmente com o Secretário de Planejamento, e falo com orgulho da nossa cidade. Em breve teremos 100 mil habitantes. Muito obrigado. Agora fica à vontade a questionamentos. Leitor agora aberto para a imprensa, daí também se alguém quer fazer alguma pergunta. Chega, Matheus. Então, você participou até os últimos 7 anos, indo para 8 anos de administração, fazendo parte do grupo. Nesse meio tempo, o que mais te habilitou para assumir, eventualmente, a gestão do município a partir de 2025? A habilitação, ela foi importante esses 7 anos, nesse sentido, especialmente, para você entender a máquina pública, porque eu não, como eu não sou político, eu nunca exerci um cargo exceto do cargo de secretário de planejamento do governo do Reichenbach, eu vejo que é possível você manter um crescimento do município, mas o que eu vejo com mais atenção é na questão da educação e do fomento e da preocupação na geração de fomento para que a cidade cresça. E ontem, um grande empresário, que não há um estado ou nação que consiga crescer sem ter trabalho, sem ter renda, sem ter o fomento
isso envolve agricultura, envolve muita educação, isso vou falar sempre, envolve segurança, envolve meio ambiente, uma bandeira que eu defendo. Então, o vice me mostrou que é possível, para te responder diretamente, é possível nós traçarmos uma linha nunca ideológica, evidentemente que a ideologia sempre é do prefeito. O pensamento, a formação que eu tenho é o que eu vou imprimir no governo. Então, cada prefeito, cada governador, é esta linha. Então, nós temos uma formação da linha empresarial, desde os meus 15, 16 anos. Então, evidentemente que eu vou com esse foco. Então, mas, acima de tudo, nós temos que ter um grande respeito com o nosso público. Então, isso também me habilitou, pelas manifestações que eu recebo sempre, que seria o momento de eu ser tomado. E participando desses 7 anos de gestão ativamente dentro da atual administração, quais são os principais desafios que o Pedron prefeito vai ter que enfrentar caso tenha sucesso no governo? Certamente nós temos obras em andamento que terão que ser encaradas e continuadas. Nós temos infraestrutura, vou falar em termos do sudoeste, que tem que ser melhorada. Nós temos a questão da educação, da infraestrutura, de escolas e creches, que tem que ser melhorado. E nós temos a questão de gestão, que, na minha opinião, nós temos que modernizar. Está tudo bem, não é nenhuma crítica, são planos para o futuro. Além do que, eu entendo que eu penso não, que quero cuidar muito do meio ambiente, que Beltrão tem uma riqueza que poucos municípios têm, que é o Rio Marrecas e todo o seu entorno, e uma natureza exuberante diante do que tem nesse Paraná. Então, nós queremos manter uma linha nesse sentido. E, claro, eu sempre falo para você o seguinte, eu sou um homem do diálogo, e eu vou conversar. Para isso, nós temos recursos limitados, nós vamos ter que ter sempre uma articulação política, um governo federal e um governo do Estado, principalmente. É nesse sentido que eu quero perguntar, Antônio. Você não vai ter o apoio do governo do Estado, tudo indica, não vai ter o apoio do governo na campanha. Como é que será uma campanha sem o apoio do governo do Estado? Olha, eu andei por Curitiba lá, assim, a gente não quer entrar numa furada, mas é um jogo. O Inter ganhou o Grêmio ontem, por exemplo. Mas o Grêmio queria ganhar. Enfim, mais ou menos nesse sentido. O governo do Estado, eu vou dizer para você, Badier, que eu tenho, não sei se é impressão, com certeza que ele não vai entrar na campanha de Beltrão. Primeiro, pelo meu passado que ele no Ratinho, que ele me conhece. Ele não vindo aqui facilita. Viu? A gente sabe que o Ratinho está com uma grande influência, no sentido que ele é muito bem aprovado pelo povo paranaense e ele certamente influenciou uma eleição. Mas o que nós combinamos já com os deputados que farão base para nós, tá? Nós temos aí 13 deputados que farão base, mas o que é essa base, Vanzier? É a abertura do diálogo com o Ratinho Júnior. Temos certeza disso, o Vanderlei pode explicar depois. Terminou a eleição e você recebido pelo governo do Estado. E nós vamos lá com uma proposta muito interessante. Vamos apoiar um projeto futuro que provavelmente, não vou falar por ele, mas imagino que ele queira ser senador, nós vamos entrar nessa seara. E também tem a questão municipal, né? Então, essa sim, de fato, ela é um problema maior se eu não tiver apoio do prefeito Kleber. Mas também acredito que isso seja possível no andar da carruagem. Mas, veja bem, nós temos que cuidar disso, porque eu quero falar isso sempre. Sem apoio de governo é muito complexo. Aí não pode ser só ideologia política ou partidária. Então, nós temos que acertar isso. E a promessa, então, vou repetir, por hora, é que haja a possibilidade de um diálogo. Até temos aqui o presidente do Partido do Manipulador, está indo para Curitiba, e já vamos articular alguma coisa. Então, nós temos uma força, assim, fora os nossos deputados diretos do Beltrão, que fazem um trabalho extraordinário. O deputado Rajibach teve o deputado Traiano teve uma
a atuação, vou dizer para vocês, se não fosse o deputado Traiano, nós não teríamos feito 1/3 das obras que estavam. Porque foi em torno de mais ou menos um recurso interessante que nós optamos. Mas isso, o deputado Ortimário também. Então, eu quero dizer para vocês que nós temos que ter apoio do governo do Estado. Se não der, tocamos a vida da forma que é possível. Pedro, eu quero fazer, como eu faço parte da imprensa, né? Então, primeiro quero desejar um bom dia a todos, um bom dia ao Pedrão, a sua esposa Rose, todos os representantes partidários. Eu quero fazer uma pergunta representando a Rádio News da cidade de Horta. Desculpe cortar, aqui as perguntas podem ser feitas para a mesa também, tá? Ah, sim, claro. Na verdade, a pergunta que eu quero fazer é fazendo uma representação da imprensa e eu acho que para a gente deixar bem claro o principal objetivo dessa tua coletiva e também para responder uma pergunta que muitas pessoas perguntam, eu acho que a imprensa é esse órgão que vai fazer essa representação de levar essa resposta até as pessoas. Eu acho que a imprensa ela tem que realmente responder qual que é a pergunta que o eleitor faz hoje em Francisco Beltrão, e eu acho que é interessante que isso fique registrado, eu acho que esse é o principal objetivo dessa coletiva tua, e eu acredito que, como você falou, a partir desse momento, você sabe que existirão várias conversas, várias reuniões, várias tratativas, mas eu acho que, principalmente, o que todos nós aqui queremos saber, eu acho que isso é bom que fique registrado uma pergunta que eu vou te fazer. Existe alguma possibilidade do Antônio Pedrão desistir da pré-candidatura para prefeito ou isso é impossível? Pré-candidatura não há como desistir. Isso vai ocorrer. Evidentemente que quem conhece o jogo político sabe que a gente de repente vai ficar sendo invocado. Mas eu não vejo isso. Eu vejo uma hipótese muito remota. Algum partido vai me acolher. Então, nós vamos continuar assim. Agora, numa fase de pré-candidatura, por questão da lei eleitoral, nós não podemos fazer campanha antecipada. Então, apenas aqui estamos falando da pré-candidatura, para a sociedade entender que vai ter um candidato já que é do grupo atual, que é sobre escrever, e que poderá, de repente, disputar com um outro candidato que seja apresentado pela situação. Nessa linha, Pedrão, já há uma inclinação sua para algum desses partidos que o procuraram e que você disse, vão me acolher? Já tem uma linha que você pretende escolher? Isso é uma pergunta difícil, mas tem sim, Rafael. Nós temos aqui convites, na verdade, os que estão sentados aqui, falta ainda um partido. Todos me convidaram a compor meus partidos. Eles estão aqui exatamente por isso. Que os partidos todos me convidaram para ser cabeça de chapa em seus partidos. Essa reunião de sábado, ela foi importante, porque nós combinamos o seguinte, nós nos desarmamos, senão tu não sai do chão. Sabe? Ah, eu quero, tu quer, tal. Então, neste momento, não há partido aí para tomar decisão, mas sim, respondendo a tua pergunta, eu recebi convite dos partidos para compor fazer a cabeça de chapa, mesmo porque os comentários no bastidor, porque a grande população não tem conhecimento disso, mas nos bastidores, de fato, as notícias correm. Então, nós fomos, por iniciativa dos partidos, convidados a conversar. Pedrão, o senhor quer ser candidato a prefeito de Francisco Beltrão, ou melhor, quer ser prefeito de Francisco Beltrão. Qual a sua relação, qual a sua história com Francisco Beltrão? Quais são os projetos que o senhor já conduziu ao longo da sua vida aqui pelo nosso município? Olha, deixa eu ver onde eu começo. Eu tenho 68 anos. Evidentemente, até que eu admiro meu colega, comecei o escritório em 77. Então, sempre participei da sociedade, de uma forma ou de outra. Eu vou fazer um resumo assim bem pequeno. Eu fui presidente da Agência de Desenvolvimento Regional e presidente da Associação Empresarial no Rio Grande. Quando foi presidente da Associação Empresarial, nós demos um ritmo diferente para a associação. Abrimos a entidade e fomos atrás do projeto. E eu não fiquei muito preso lá em detalhes de progressivos.
mas procurei governo do Estado, procurei secretário do Estado, procurei o presidente da FIComércio, então vou dar os nomes: Darcy Piana, Coronel Serra, Pessuti, Requião, enquanto presidente, para buscar projetos para Beltrão. E quando eu percebi que a entidade tem uma grande força, nós fomos mais ainda. Isso aí resultou para vocês, com a maior humildade possível. O curso de medicina nasceu numa reunião que nós promovemos. Evidentemente que, não precisa nem falar dos apoios políticos que tivemos. Então, vou falar nós, uma equipe que fez. O Senac que está aí foi de uma consulta que eu fiz com o Darcy Piana, fui lá em Foz do Iguaçu buscar ele. O SGBI, que é o bombeiro, a criação do batalhão da Polícia Militar. Gente, sim, não gosto de falar de mim, mas de fato sempre atuei bastante. Então eu acho que isso é importante, mas não só nesse segmento, também na área da própria corrupção. Por exemplo, uma vez se falava muito em ter órgãos em Francisco Beltrão. Desses órgãos que estão aí hoje, que a maioria já fechou, eu tive a participação em todos. Nas universidades todas, ainda hoje participo das universidades, e hoje também sou um dos coordenadores do curso de medicina da Unipar, que está em processo de... Aliás, o processo está pronto, falta a decisão do Ministério da Educação para escolher se o município vai ser contemplado ou não, que deve acontecer esse ano. Está lá em Brasília e são 7 municípios que concorrem a 4 vagas, e Beltrão está bem situado. Então, nós estamos acreditando muito nisso. Porque sabe por que eu defendo isso? Porque isso é serviço. É uma indústria limpa. E uma questão que eu quero trabalhar muito no futuro governo é exatamente atrair serviços para Francisco Beltrão. Porque se nós quisermos liderar não só em população, que soubesse, nós temos que liderar em arrecadação. Uma arrecadação justa, para que o município tenha a condição de fazer frente a seus projetos. Arrecadar não é aumentar imposto, aumentar alíquota. Isso é muito fácil de fazer, isso não governo. Mas incentivar as empresas que investam, que se atualizem, que tenham uma visão assim de amor a Francisco Beltrão. E é possível, não é impossível. A gente sabe que geograficamente nós estamos bem situados. Mas para isso nós vamos ter que batalhar, como já falei, brigar muito por estradas e por infraestrutura, por vários modais. Mas nós temos uma grande riqueza, que eu já falei para vocês, que é a natureza e a produção agrícola, que isso é alimento especialmente. Já temos indústria de ponta aqui no manufaturário, tecnologias, que é um conjunto, mas eu acho que nós temos que pensar muito também na tecnologia de alimentos, para que o mundo está aí, o mundo vai ter 10 milhões de habitantes, acho que em 10, 12 anos, e daí comida vai precisar sempre. Nós temos uma África que passa fome, um Oriente Médio que tem dificuldade, o Brasil tem problema de alimentação, de não chegar, e eu entendo que produzindo vai ter mercado. Evidentemente que o agronegócio é um negócio. Então ele tem resultado, ele tem investimento. Eu tenho uma terra, eu invisto se eu tiver resultado. Estou dizendo para vocês, sou favorável ao lucro, que é o lucro que produz o investimento. Beltrão, você é uma pessoa que tem um histórico conhecido por todos no município. Atualmente lidera todas as pesquisas. É um pré-candidato com menor rejeição. Seria o sucessor natural por ser o vice-prefeito. Por qual motivo será que o grupo não te apoia nesse momento? Olha, você tocou na pesquisa, então eu tomo muito cuidado com a pesquisa. Eu sei que hoje a pesquisa é amplamente favorável ao Antônio. Porém, a gente sabe que então, mais ou menos neste momento, a gente está meio sozinho. Então, logo entrar os outros candidatos, talvez a gente vai cair um pouco na pesquisa. Mas a pergunta é, por que eu não tenho apoio da situação, né? Isso. Olha, eu digo para você o seguinte, que como eu falei no início, política ela é volátil. Talvez eu não preencha os requisitos dos políticos líderes de Beltrão de situação,
que poderão acompanhá-lo nos seus projetos políticos futuros, sabe? Então, eu entendo que seja isso. E também, talvez, uma convergência de ideias, que é perfeitamente possível, viável, ou acontece, e a decisão, então, se houver a decisão, porque ainda não há manifestação nenhuma, por exemplo, do chefe do executivo, o prefeito Kleber, em dizer que não me apoia. Mas é os outros deputados. Mas acredito que eles têm um projeto, porque o político mais profissional, ele não... Eu vi ontem uma reportagem que já estão falando da eleição presidencial de 2030. O que é isso? Agora, 2026, já se fala em eleição de Lula, reeleição. E pode ver aí, esses movimentos que está tendo no Brasil aqui, para marcar território, para ver com quem que eu vou, quem vai aqui, vai para aquele lado, eu vou para outro lado. Eu acredito que é político. Porque no mate vamos ter uma relação muito estreita, muito boa, e cada um tocando no seu, fazendo o seu papel. Pedro, claro que as pesquisas, mesmo o senhor dizendo que talvez não interfira, né? Mas o senhor hoje, extraoficial, o senhor é líder nas pesquisas, assim, tanto aquela que foi publicada e nas bastidores que não foi publicada. Como lidar com tanta gente querendo ser seu vice? Né? Tendo vários partidos olhando para o senhor, né? Porque o senhor hoje é a pérola, mesmo não tendo apoio do governo federal, não tendo apoio dos deputados, o senhor tem uma liderança. O povo, as pesquisas demonstram o desejo do povo, o desejo do meio empresarial e o desejo das lideranças políticas que hoje você faz presente aqui. Se nota que há muita força política aqui. Então, como lidar com essa situação, sendo que o senhor tem que escolher um vice dentro desse conjunto de popularidade de vários líderes políticos que almejam ser seu candidato, até mesmo a esquerda gostaria de ser seu candidato. Como lidar com isso? Eu não sabia que era tão complexo. Porque quando eu fui escolhido vice, eu posso falar, eu sempre falei muito Madruga para você, o tá aqui. Mas o Madruga não foi, daí eu no sábado de manhã, acho que faltava 15 dias para a convenção, eu fui escolhido vice. Então não teve essa disputa. Essa disputa sadia, digamos. Agora, de fato, há esse movimento para a indicação de vice, mas, como eu falei antes, os partidos que estão com nós, eles têm que estar desarmados. Então, se for o vice A, B ou C, todo mundo, em tese, tem que abraçar essa decisão. Mas eu vou te pontuar o seguinte, eu acredito que tem que ser um vice que ajude, que tenha mais ou menos a forma que eu penso sobre investimentos, sobre educação, e na minha ausência, que poderá assumir a prefeitura. Então, tem que ter nessa linha. Viu? Tem que puxar os votos, né? Tem que puxar os votos. E assim, e tem que ter uma certa liderança para nós organizar uma campanha. Nós não conseguimos fazer uma campanha sozinhos. Então, esse grupo que está aqui, isso já está demonstrado que nós vamos ter condição de organizar uma boa campanha. Mas o vice tem que ter esse perfil. Uma pessoa do diálogo, uma pessoa que pensa no município de Francisco Beltrão, pode até ter intenções políticas no futuro, que provavelmente vai ter, e principalmente sim, tem que ser um partido com certa representação popular e estrutura também. Não podemos pegar um partido que, por exemplo, está se construindo agora. Tem que ser um partido que dê também, o vice tem que somar, porque, por exemplo, o seguinte, leva de alguém que me ajuda lá em Curitiba. Então, nesse sentido, nós temos que partir. Eu acho que não é fácil, mas não é tão difícil. Nós temos que chegar no momento e resolver isso. Mas agora é cedo. Isso aí vai para mais tarde. Eu acredito que antes de maio nós vamos ter essa decisão. Prefeito, então, uma pergunta para os dirigentes partidários. Os que fizeram o convite para o Pedron vir a ser candidato a prefeito nesse programa dos seus partidos, há a possibilidade de alguns desses partidos terem em vista que na chapa majoritária há espaço para dois. Então há a possibilidade de alguns dos partidos acabarem ficando apenas na base de sustentação, apenas no apoio. Isso é unanimidade de todos os partidos, essa possibilidade de ser
esse recuo em base que a gente deixa. Pensar em Beltrão, não em si. Bom, eu vou te responder assim, mas mesmo na mesma linha do Luciano, porque assim, o primeiro lugar que o Pedron, o que é mais importante é que o Pedron agrega ao posicionamento do MDB. Agrega tudo. Pensamento parecido, em outras entrevistas fez referências a isso. Particularmente, como eu como presidente, tive assim, o conforto, a tranquilidade de fazer um convite para ele, porque eu conheço a pessoa do Pedron desde criança. Tivemos uma relação muito próxima durante toda a minha vida aqui em Beltrão, enquanto eu era estudante, depois nós voltamos. E acolhendo assim até a vontade do partido, que estava no momento de reconstrução em Francisco Beltrão, nós entendemos que ele calharia muito bem dentro do nosso pensamento aqui em Beltrão. E fazendo eco às palavras do Luciano, embora tivemos uma reunião, acho que foi sexta-feira, né? Não, sábado. Foi sábado aqui. Eu cheguei um pouco atrasado, mas eu sabia mais ou menos o que estava delineado, que a ideia era deixar o ego lá fora. Tem que deixar uma plaquinha aqui, deixe seu ego lá fora. E desapegar. Porque se a gente quer construir Francisco Beltrão, a gente tem que ter a humildade de saber que o trabalho vai ser coletivo. Eu gosto muito quando o Pedrão fala a palavra nós. Quando ele fala, ele vai discursar, ele diz nós. Ele não fala no eu, ele fala nós. Então o que vai acontecer em Beltrão? Esse grupo aqui e aqueles que vierem se somar conosco, venham conosco. Se some a gente. Nós temos um projeto, né? E esse projeto é de ajudar Francisco Beltrão. Claro que o MDB pretende ter a cabeça de chapa, né? Conforme o próprio Pedrão comentou aí, que a ideia é se abrigar num partido que tem estrutura partidária, toda uma história toda. Francisco Beltrão é MDB, não precisa nem dizer, né? Sempre teve no protagonismo da política em Francisco Beltrão. E não só em Beltrão, a gente tem que projetar Francisco Beltrão para retomar a liderança regional. E para retomar a liderança regional, eu também penso que tem que ter estrutura partidária na região. O MDB, particularmente, tem o partido consolidado, com o diretório formado em quase todos os municípios do sudoeste do Paraná. E principalmente na micro-região do Francisco Beltrão. Eu acho que aqui hoje nasce, nesse momento aqui em Beltrão, nasce um momento de uma semeadura de uma reconquista, assumir o protagonismo da região de Francisco Beltrão com a trajetória do Pedrão. E aí, aquilo que o Pedrão disse aqui, questão de vice, ou mesmo, isso é uma coisa que é o segundo plano. Eu sempre falo, em todos os lugares que me perguntam, eu digo, passo por passo. O primeiro passo foi dado, o segundo passo vai ser dado. Então lá na frente a gente vai decidir quem vai ser o vice e quem vai ser o partido que vai escolher o Pedrão na cabeça de chapa. Seria isso da minha parte. Bom dia a todos. Inácio Pereira, prefeito da Comissão Provisória do Partido Novo aqui em Francisco Beltrão. Nós estamos estruturando o partido e também estamos junto com o Pedrão nessa caminhada. Acho que já estamos quase sendo redundante, né, Luciano, né? Mas a ideia central é justamente essa, mostrar para a comunidade que os partidos também estão junto com o Pedrão nessa caminhada e que decisões relativas a onde o Pedrão estará, quais são os partidos que estarão acolhendo, chapas de vereadores e especialmente também, como foi pedido, com relação ao vice-prefeito, isso é um segundo momento e que não está na pauta, na realidade, mas acima de tudo que a comunidade saiba que tem uma base partidária muito forte, muito sólida, que está apoiando a candidatura do Pedrão. Bom dia a todos, né? Pois bem, o Pedrão é testemunha disso. Os 4 ou 7 anos de mandato, o Pedrão passa aqui no meu escritório. Nós conversamos várias vezes, né? Sobre posicionamentos políticos, de posição. De modo secreta, eu fui conselheiro do Pedrão nesse período aí, né? E sábado o Pedrão disse para mim, tu profetizou, com a palavra que o Ardir usava no programa dentro do Fato, né? Profetizou, né?
Aí o Pedrão disse, Saulo, você profetizou ou foi a experiência política que definiu? Porque um ano atrás já dizia isso, que esse fato ia acontecer com o Pedrão, né? Pois bem, então o que nos traz aqui o PDT nesse momento para fortalecer a candidatura do Pedrão? São duas razões bem óbvias, bem claras. Primeiro, eu já passei por essas pressões e até quando foi para o serviço do Kleber, não foi uma posição minha, foi uma posição do partido, né? E que eu segui a visão do partido. E eu sei da pressão que o Pedrão está fazendo agora, passando por isso, e por isso que nós estamos dando o apoio. Mas o PDT, o meu partido que se reúne frequentemente, inclusive ontem à noite nós estivemos reunidos, o que nos traz para essa conversa são esses fatores: fortalecimento do Pedrão, dar o apoio para ele. E segunda questão é a gente pensar, Beltrão, nós podemos coligar, é o início de uma conversa com o Pedrão, mas independente se o partido tiver Áurea ou tiver quem na vista, independente de tiver ou não, o que vai nos convergir é a proposta política que a gente tem para Beltrão. O que esse grupo vai colocar no programa de governo para Beltrão, sem olhar para trás, sem críticas. Eu acho que assim não se faz política. Nós temos que desarmar dos egos, como o Luciano falou, das divergências ideológicas. Nós temos que desarmar das traições que a gente recebe no passado, acho que é deixar de olhar para o retrovisor e olhar para frente. E aí, Pedrão, um grande desafio que nós temos para Beltrão, que a gente precisa redescobrir qual é o nosso perfil econômico. E a pergunta é o que a gente produz, para quem produz e até quando nós vamos produzir. E para encerrar, só para lembrar, assim, bem rapidinho, o desenvolvimento do Estado do Paraná, e aqui nós temos aqui o Pedrão, que é contador, mesma coisa, mesma profissão que a gente, e nós temos um economista aqui também. No desenvolvimento do Estado do Paraná, o Estado do Paraná foi dividido em 4 fases econômicas, o Estado. O sudoeste do Paraná ficou com a indústria de madeira. E eu que me criei aqui, e muitos que estão aqui, lembrando, Camilote, Zanquete, Zambonai, né, Ileia, Fregonese, o Zamboni. Então, todos tinham uma atividade econômica que era madeira. O oeste do Paraná com o desenvolvimento econômico e soja. O norte do Paraná com o desenvolvimento, o café e as rodovias e o estado, a região central do Paraná ficou com uma sede de desenvolvimento do estado, a capital do estado, a sede administrativa. Se a gente voltar para trás e começar a perceber, o oeste cresceu, com a fase econômica projetada e desenhada, o norte cresceu, o centro cresceu, e nós perdemos a questão da madeira. E até agora a gente não redescobriu o nosso perfil econômico. Então nós temos que pensar muito nessa questão de fomento. O PDT está junto nesse projeto para discutir o que a gente quer, o que a gente produz, o que a gente precisa. E outra questão, nós precisamos pensar Beltrão, no desenvolvimento de Beltrão, dos bairros para o centro, né? E hoje se pensa somente no centro. Então nós temos que pensar o investimento que Beltrão tem, viu, Pedro? Das arrecadações do IPTU, dos melhoria, das taxas de alvará de licença, pensar num projeto político de a gente desenvolver. Acabou na Cidade do Norte, tantos de melhoria, investir tantos por cento desse recolhimento de cada taxa na Cidade do Norte, 20%, por exemplo, investir nos bairros que têm menor arrecadação e os outros por cento no centro da cidade. Eu acho que assim, dessa forma, é que a gente tem que pensar. E aqui finalizando, não se administra se nós não tivermos aparelhado com as universidades. As universidades, eu vi que a gente passou maior tempo na nossa vida lá, as universidades têm projeto em todos os setores. Basta a gente dar a oportunidade de chamar esses técnicos para colocar esse projeto. Então, dentro dessa forma, desse jeito do diálogo, da conversa, o PDT é parceiro e desejando estamos juntos aí para contribuir no que der. Obrigado. Então, eu queria fazer uma pergunta, mas o já comentou um pouquinho agora da dúvida que foi reforçada, que é do agronegócio. Nós sabemos a importância que tem os nossos municípios no estado, que tem feito atividade
diferença no PIB nacional, tanto na importação e exportação. E nós vemos, os vereadores fazem parte, isso é crônico, que dá uma chuva de 150 milímetros, onde tinha estrada boa, não tem mais. Né? E hoje os nossos produtores rurais sabem como aumentar a produção. Só a grande dificuldade que tem é o escoamento dessa produção. Né? Então, que se prevê no plano do governo, que nós estamos numa pré-candidatura, mas logo na frente vai se sentar a discussão do plano do governo, e que seja complementada nossas regiões do município de Beltrão com a ideia, onde possa trafegar com chuva, sem chuva, com qualquer tempo, né, para que os produtores possam escoar e sabem também, você também é sabedor, é uma grande maioria, e que vai faltar alimento. Condições para que os nossos produtores possam produzir. O ciclo da madeira foi o primeiro, o segundo foi o ciclo da silvicultura. Uma comunidade tinha 30 agricultores, 29 produziam suínos. No entanto, hoje não existe mais, ficou na mão de poucos e nas integrações. E tem subido para os dois Mato Grosso, o presidente da Associação Nacional, não sei muito bem disso, Mato Grosso, Goiás, Minas, Brasília e São Paulo. Por quê? Porque lá estão os centros consumidores. Então nós precisamos trabalhar numa outra fonte e que é dar condições para que o nosso produtor possa produzir e escoar com tranquilidade e contribuir para o crescimento e desenvolvimento do nosso município. Então, eu queria deixar isso registrado. Pedro, antes de responder a pergunta do Diego Presser, eu queria concluir aqui essa fase aqui da Sérgio Murilo. Bom dia a todos. Eu estou, na verdade, representando hoje o PRD. O que é o PRD? O PRD houve uma fusão de partidos com extinção de alguns partidos. Eu estou filiado, eu só tinha 2 partidos, eu fui vereador entre 89 e 92, depois acabei disputando uma eleição de vice do Cordaço em 96, uma eleição muito complicada, que acabamos tendo êxito. Disputamos contra um ex-prefeito muito respeitado, que seria prefeito do Beltrão quando quisesse, foi o Gilmar Lopes na época, né? E em 2000, eu disputei mais uma eleição, assumi a Câmara, depois acabei indo para o urbanismo, na gestão do Cordaço, fiquei no período entre a administração e o urbanismo, 8 anos, e depois do Regimar também, entre a administração, finanças e urbanismo. Que na verdade eu era contador de carreira da prefeitura desde 72. Eu entrei concursado no município só para dar uma posição na minha situação trajetória também, né, Pedro? E eu fui contador dentro da prefeitura todo esse período e acabei entrando na política lá em 88. Então, eu fui eleito pela MDB, né, em 88 e em 91 nós fundamos aqui em Beltrão, que estava extinto, o antigo PTB, quando começou a abertura política. E desde 91 até agora, eu estou no PTB, que acabou juntando patriotas e PTB e formaram o PRD. É isso mesmo. Então, assim, eu estou praticamente uma trajetória na política. O Pedrão falou algumas coisas da trajetória dele, mas tem muito mais. A trajetória do Pedrão na sociedade de Beltrão é muito leque, é muito grande. Desde a fundação do Marrecas Clube, que é o clube hoje que agrega a maior parte da sociedade beltronense, lá em 81, o Pedrão estava ali de frente sempre, foi secretário do clube, era o Conselho Deliberativo que é hoje. Exatamente. Então, todo esse trabalho foi feito. Então, eu estou no PRD hoje, estamos juntos aí, né, Pedrão, na campanha. Inclusive, uma coisa que eu gostaria de esquecer de falar, que é o início da trajetória profissional do Pedrão, esqueci de falar, né? A primeira sociedade eu tive com o Pedrão. O Pedrão, posso falar? Era funcionário do escritório do Zancanaro. E lá em 77, nós conversando, nós praticamente se inscrevemos junto, resolvemos criar fundar o escritório, né? E foi criada a organização Espião, era Pedrão e Galvão, né? Em 77. E aí começou a trajetória, lá para frente, eu acabei saindo da sociedade, porque eu fiquei na prefeitura como contador, era difícil, né? E seguiu e aí chegou a muralha, né? Então nós estamos aí eu acho que a experiência do Pedrão é muito grande,
para ser prefeito de Beltrão, tem todas as credenciais, ele é muito aberto para conversação, ele não tem aquele jogo muito assim joga aberto, né? Como eu estava falando aí, a política, ela tem que ser feita da maneira seguinte, tem que ser participativa de todo mundo. Eu vejo quanto a questão do governo do Estado. O governo do Estado, lá na frente, quando chegou o momento, ganhou a eleição, simplesmente é uma questão de uma visita ao governador, vai ser sentado com os apoios e vai seguir em frente. O governador nunca vai deixar de ter um município de Beltrão para ser apoiado. Isso é tranquilo. E como ele tem muita prática nesse diálogo com todo mundo, vai ter no governo federal, vai ter no estadual, e é necessário para Beltrão. Então, nós estamos aí, eu vejo muito interessante esse encontro de hoje, como foi feito no sábado, e certamente vai ter êxito essa caminhada. Mais uma coisa, tendo em vista que as rádios precisam estar ouvindo, estão aguardando, então na resposta do Lindão, essa nós encerramos. Entendeu? Eu vejo a agricultura como nossa base. Assim como a indústria de manufaturados, de tecnologia, eu não consigo dizer qual é a mais importante. Mas certamente a agricultura ela é importante. Porque é a nossa base histórica. Não tem como deixar isso de lado. Produzimos 100 sacas de milho por alqueire, hoje estamos produzindo 300, 350, 500? Tá 500. Então, gente, o nosso caminho está aí. É desenvolver tecnologias para o agronegócio, usar as universidades, mas eu entendo que nem você me disse que precisa ter infraestrutura. Se você vai no interior, você fala assim, não, nós só queremos estrada, mas além da estrada. Evidentemente que tem suas dificuldades, a gente sabe disso, das dificuldades. Mas se não tiver um olhar, por isso quando eu falo cara candidato, tem que ter formação acadêmica e formação geral e ter cabeça aberta. Querer sempre aprender. Porque o cara que fica só em gabinete não tem ideia da importância que é as empresas e o agronegócio. A visão normalmente é, esses caras só querem se aproveitar. E não, eu tenho uma visão muito clara sobre isso, que eu alio a agricultura com o meio ambiente é um fator importantíssimo para nós. Eu sei da dificuldade, não vou falar nem algo assim que vamos asfaltar tudo, não. Nós temos que tomar cuidado, mas tem que ter um olhar positivo. Se me dá licença, eu vou encerrar. Então, pessoal, em nome do Pedrão, da Rose e dos representantes do MDB, do PSB, do PDT, do Novo, do Agir, do PRD e do União Brasil, nós agradecemos de coração a presença de vocês. Vamos ter outras oportunidades de encontrar no decorrer da caminhada, mas estamos sempre à disposição. O Pedrão e aqui toda a frente do apoio vai estar à disposição para qualquer pergunta, qualquer questionamento de vocês. Obrigado. Vamos lá.